Testemunho de uma irmã que, após anos de oração e provações, viu o livramento de Deus em sua vida. Querido irmão, querida irmã, assista só comigo este testemunho que vai fortalecer a sua fé. Não é uma história de milagres espetaculares nem de visões grandiosas, mas sim da fidelidade de Deus na vida de uma irmã que, como muitos de nós, passou por lutas que pareciam não ter fim. Porém o Senhor, que é misericordioso e fiel, nunca a desamparou. E hoje ela pode contar como Deus agiu em sua vida não de forma instantânea, mas no tempo certo, da maneira que só Ele conhece. O início das provações, um casamento que se desfez. Era uma tarde de sábado, o sol já começava a se pôr, e a irmã Maria, nome fictício, estava em casa, arrumando as coisas para o culto da noite. O coração pesado, as lágrimas insistiam em cair, mas ela as enxugava rápido, tentando se concentrar no que precisava fazer. Há alguns meses, seu casamento tinha chegado ao fim. Não foi uma separação fácil, nem cheia de brigas, mas sim uma daquelas situações em que, aos poucos, as coisas foram se desgastando. O marido, que antes era um homem dedicado à família e à obra do Senhor, começou a se afastar. Primeiro, deixou de ir aos cultos. Depois, passou a chegar tarde em casa com desculpas que não convenciam. Até que um dia, simplesmente disse que não queria mais continuar. Maria não entendia. Ela tinha feito tudo o que podia, orava, jejuava, pedia conselhos aos irmãos mais velhos. Mas parecia que nada adiantava. O marido se foi, levando consigo não só a união, mas também uma parte da esperança dela. Ficaram 2 filhos pequenos, uma casa modesta e muitas contas para pagar. O peso da solidão e da responsabilidade caíram sobre ela como uma carga que não parecia ter fim. Naquela tarde, enquanto arrumava as roupas dos meninos para o culto, um dos filhos perguntou: "Mãe, por que o papai não vem mais aqui?" Ela sentiu um nó na garganta apertar ainda mais. Não queria mentir, mas também não sabia como explicar algo que ela mesma não compreendia. Só conseguiu responder: "Filho, às vezes as pessoas tomam caminhos diferentes. Mas Deus está no controle de tudo. Ele não nos abandona." E era isso que ela precisava acreditar, porque naquele momento a dor era tão grande que parecia sufocar até a fé. A luta pela fé, quando as orações pareciam não ser ouvidas. Os dias se passaram, e a vida seguiu. Maria continuava firme na igreja, não faltando aos cultos nem às reuniões de oração. Mas no íntimo, uma pergunta a atormentava: "Por que, Senhor? Por que permitiste que isso acontecesse?" Ela orava, chorava, pedia forças, mas a resposta não vinha. Ou pelo menos não da forma que ela esperava. Um dia, após um culto de oração, uma irmã mais velha, que conhecia sua situação, se aproximou e disse: "Maria, eu sei que está difícil. Mas lembre-se, Deus não nos promete uma vida sem provas, mas promete estar conosco em meio a elas. Não desista agora. Continue firme." Aquelas palavras ecoaram em seu coração. Ela sabia que era verdade, mas na prática era tão difícil. As contas se acumulavam, os meninos perguntavam pelo pai, e a solidão parecia aumentar a cada noite. Em uma madrugada, depois de mais uma noite em claro, ela se ajoelhou ao lado da cama e entre lágrimas clamou: "Senhor, eu não aguento mais. Não sei o que fazer, mas se o Senhor não me ajudar, eu vou afundar. Dá-me forças, Senhor. Não me deixa desistir." E foi nesse momento, no fundo do poço, que ela sentiu uma paz estranha invadir seu coração. Não era uma voz nem uma visão, mas uma certeza quietinha: Deus estava ali, e Ele não a abandonaria. O sonho que abalou, um sinal de Deus? Alguns meses depois, Maria teve um sonho que a marcou profundamente. Sonhou que seu ex-marido estava em um lugar escuro, chamando por ela, pedindo ajuda. Mas quando ela se aproximava, ele desaparecia, como se fosse engolido pela escuridão. Ela acordou assustada, o coração batendo forte. Não entendia o que aquilo significava, mas uma coisa ela sabia: precisava orar. No dia seguinte, durante a reunião de oração, ela pediu aos irmãos que intercedessem por seu ex-marido. Não por ela, não por um possível retorno, mas porque sentia no coração que ele estava em perigo. Os irmãos oraram, e ela continuou em casa, jejuando e buscando a Deus. Passaram-se semanas. Até que uma noite ela recebeu uma ligação. Era a mãe do ex-marido, com a voz trêmula: "Maria, eu não sei como te dizer isso, mas ele faleceu ontem. Um acidente." Ela sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Não era ódio, não era alívio, era uma mistura de dor, pena e um peso enorme no peito. Mas, no meio daquela confusão de sentimentos, uma coisa ficou clara: o sonho tinha sido um aviso. Deus, em sua misericórdia, tinha permitido que ela orasse por ele, mesmo depois de tudo. O livramento que veio no tempo certo. Os anos foram passando. Maria continuou criando os filhos sozinha, trabalhando duro, mas sempre firme na igreja. Não foi fácil.
Houve noites de choro, dias de cansaço, momentos em que pensou em desistir. Mas ela se lembrava das palavras da irmã mais velha: continue firme. E Deus foi fiel. Um dia, um irmão da igreja, dono de uma pequena padaria, ofereceu-lhe um trabalho. Não era muito, mas era suficiente para ajudar nas despesas. Depois veio a oportunidade de fazer um curso à noite, enquanto as crianças estavam na escola. Pouco a pouco, as coisas foram melhorando. Não de forma espetacular, não com riquezas ou facilidades, mas com o suficiente para que ela e os filhos não passassem necessidade. Mas o maior livramento não foi financeiro, foi espiritual. Um dos filhos, que tinha apenas 5 anos quando o pai foi embora, começou a se rebelar na adolescência. Influenciado por más companhias, começou a faltar aos cultos, a responder mal, a se envolver com coisas que não agradavam a Deus. Maria orava todas as noites por ele. Chorava, jejuava, pedia aos irmãos que intercedessem. Até que um dia o jovem, depois de uma briga feia em casa, saiu e não voltou. Ela passou 3 dias sem saber onde ele estava. 3 dias de angústia, de oração incessante. Até que na quarta-feira à noite, enquanto ela estava no culto de oração, o jovem entrou pela porta dos fundos da igreja. Estava sujo, cansado, com os olhos inchados de tanto chorar. Quando ela ouviu, não disse nada. Só o abraçou forte, e os dois choraram juntos. Naquela noite, ele se ajoelhou no altar e pediu perdão a Deus. Pouco tempo depois, foi batizado nas águas em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebeu o Espírito Santo falando em outras línguas, como no dia de Pentecostes. Hoje ele é um jovem firme na igreja, servindo ao Senhor e ajudando a mãe na criação do irmão mais novo. A multiplicação da bênção, quando Deus usa as nossas provas para abençoar outros. Maria não imaginava que sua história poderia ser usada por Deus para tocar outras vidas. Mas foi. Um dia, uma irmã nova na igreja, que passava por uma separação dolorosa, procurou-a depois do culto. Com lágrimas nos olhos, disse: Irmã Maria, eu ouvi seu testemunho na reunião das irmãs. Eu estou passando pela mesma coisa. Não sei como vou aguentar. Me ajude a orar. Maria a abraçou e disse: Irmã, eu sei como dói. Mas Deus não nos abandona. Ele está aqui mesmo quando não sentimos. Vamos orar juntas. E assim Deus usou a dor de Maria para consolar outra irmã. E não foi só uma. Muitas mulheres, muitas mães solteiras, muitos jovens que estavam se perdendo encontraram nela um exemplo de fé e perseverança. Hoje Maria não é uma mulher rica nem famosa. Não tem uma casa grande nem um carro do ano. Mas tem algo que nenhum dinheiro pode comprar: a certeza de que Deus nunca a deixou. E que mesmo nas provações mais difíceis ele estava trabalhando em silêncio, preparando um livramento que viria no tempo certo. A lição que fica: Deus não nos promete uma vida sem provas, mas promete estar conosco. Irmão e irmã, se você está lendo este testemunho e pensa: será que ainda tem jeito para a minha vida? Eu quero te dizer: tem sim. Deus não olha para o seu passado, não olha para suas falhas. Ele olha para o seu coração. Se você está disposto a se render a Ele, a continuar firme, mesmo quando tudo parece perdido, Ele vai te sustentar. Não é fácil. Às vezes, a resposta demora. Às vezes, a dor parece insuportável. Mas Deus é fiel. Ele não nos promete uma vida sem provas, mas promete estar conosco em meio a elas. E isso faz toda a diferença. Como está escrito em Salmos 18, 17 e 19. Ele me livrou do meu poderoso inimigo, e daqueles que me odiavam, porque eram mais fortes do que eu. Assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Ele me tirou para um lugar espaçoso, livrou-me porque se agradou de mim. E em Isaías 41, 13, porque eu, o Senhor teu Deus, te seguro pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Conclusão: a obra que Deus começou, Ele vai terminar. Irmãos, a história da irmã Maria não é uma história de um milagre espetacular. É a história de uma mulher comum, que como muitos de nós passou por lutas, dúvidas e dores, mas que mesmo assim escolheu confiar em Deus. E Ele não a decepcionou. Se você está passando por uma prova hoje, não desista. Continue firme. Ore. Jejue. Busque a Deus de todo o coração. Ele ouve. Ele vê. E no tempo certo, no modo certo, Ele vai agir. Que este testemunho fortaleça a sua fé. Que você saiba que não importa o quão escuro esteja o caminho, Deus está contigo. E Ele vai te livrar. Glória ao nome santo do Senhor. Amém. A prova que veio para fortalecer. O testemunho completo da irmã Maria e sua jornada de fé. O começo da tempestade, quando tudo parecia desabar. Era uma tarde de quarta-feira, aquele tipo de dia em que o sol parece brilhar mais forte, mas a alma está pesada.
A irmã Maria, uma mulher simples que trabalhava como costureira em uma pequena oficina no bairro, sentou-se à mesa da cozinha com as mãos trêmulas. Na sua frente uma pilha de contas, aluguel atrasado, luz cortada, e o pior de tudo, o exame médico que confirmava o que ela já suspeitava havia semanas. Um nódulo no seio, que o médico disse ser suspeito. A palavra câncer pairava no ar como uma sombra, mesmo não tendo sido dita diretamente. Ela fechou os olhos e respirou fundo. Senhor, o que eu vou fazer? Não era a primeira vez que Maria enfrentava uma crise. Há 2 anos, seu marido, irmão Paulo, havia perdido o emprego depois de uma lesão nas costas. Desde então, eles sobreviviam de bicos, ele fazendo pequenos concertos, ela costurando até tarde da noite. Mas dessa vez era diferente. Não era só o dinheiro, era a saúde. Era o medo de deixar os 2 filhos, ainda pequenos, sem mãe. Naquela noite, no culto de doutrina, ela tentou se concentrar nas palavras do irmão que ministrava, mas sua mente não parava de girar. E se for maligno? E se eu não tiver forças para lutar? Quando chegou a hora das orações, ela não conseguiu segurar as lágrimas. A irmã ao lado, Dona Rosa, percebeu e colocou a mão em seu ombro. Irmã Maria, o que foi? Maria apenas balançou a cabeça, envergonhada. É só um pouco de cansaço. Mas Dona Rosa não era qualquer irmã. Era uma daquelas servas de Deus que tem o dom de ver além das palavras. Depois do culto, ela puxou Maria para um canto e disse, firme, filha, você não precisa carregar isso sozinha. Deus não quer que a gente sofra em silêncio. Fala comigo. E foi ali, entre lágrimas e soluços, que Maria contou tudo. A decisão que mudou tudo, vou continuar firme. No dia seguinte, Maria acordou com um peso no peito, mas também com uma determinação que não sentia há muito tempo. Não vou desistir. Não vou deixar o diabo vencer. Ela pegou sua Bíblia, abriu em Salmos 34 e leu em voz alta. Busquei ao Senhor, e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele ficam radiantes, seus rostos nunca mais mostrarão vergonha. Ela não tinha respostas, não tinha um plano, mas tinha uma coisa, a certeza de que Deus não a abandonaria. Naquela semana, ela fez 3 coisas que mudariam o rumo de sua história. Não faltou a nenhum culto. Mesmo com o corpo cansado e a mente ansiosa, ela estava lá, todos os dias, buscando força na palavra. 2. Continuou ofertando. Mesmo com as contas se acumulando, ela colocou sua oferta no envelope, não por obrigação, mas por fé. Se Deus cuidou do povo de Israel no deserto, Ele vai cuidar de mim. 3. Procurou o irmão de confiança, o irmão José, um cooperador experiente, era conhecido por sua sabedoria e discipulado. Ela o procurou depois de um culto e disse, irmão, eu preciso de orientação. Não sei mais o que fazer. O irmão José não deu respostas prontas. Em vez disso, ele a levou para um canto quieto da igreja e disse, irmã Maria, Deus não tira a prova, mas Ele dá a força para passar por ela. Você precisa jejuar. Não é jejuar por uma resposta, é jejuar para se aproximar dele. Porque quando a gente está perto de Deus, as batalhas perdem o poder. Ela aceitou o desafio. 3 dias de jejum e oração. Não foi fácil. O corpo doía, a cabeça latejava, mas a cada dia, ela sentia uma paz que não vinha das circunstâncias, mas de algo mais profundo. O envelope que veio do céu, ou melhor, de um irmão fiel. No 3º dia de jejum, Maria estava em casa, lendo a Bíblia, quando bateram à porta. Era o irmão Carlos, um dos diáconos da congregação, com um envelope na mão. Irmã Maria, o Senhor me colocou no coração para trazer isso para você. Não é muito, mas é o que Deus me deu para compartilhar. Ela abriu o envelope e sentiu o coração acelerar. Era o valor exato do aluguel atrasado. Não um centavo a mais, não um a menos. Junto com o dinheiro, um bilhete, confie. Deus está no controle. Irmão Carlos. Maria caiu de joelhos ali mesmo. Não foi um choro de alívio passageiro, mas de gratidão profunda. Senhor, o Senhor vê. O Senhor sabe. Naquele momento, ela entendeu algo que mudaria sua vida. Deus não precisa de milagres espetaculares para mostrar que Ele está presente. Às vezes Ele usa um irmão, um envelope, uma palavra no momento certo. A consulta que mudou tudo. O médico não acredita, mas eu sei. Com o aluguel pago, Maria pode finalmente marcar a consulta com o especialista. O dia chegou, e ela foi acompanhada pela irmã Rosa. O médico, um homem sério, examinou os resultados, fez novos testes e depois de um longo silêncio disse: olha, não entendo como, mas o nódulo diminuiu. Não desapareceu completamente, mas está muito menor do que nas últimas imagens. Vamos monitorar, mas por enquanto não há necessidade de cirurgia. Maria e Rosa se olharam incrédulas. Glória a Deus, sussurrou Rosa.
No caminho para casa, Maria pensou, não foi uma cura instantânea. Não foi um milagre, como o mundo espera. Mas foi Deus. Foi Ele quem ouviu minhas orações, quem moveu o coração do irmão Carlos, quem deu sabedoria ao médico. Ela entendeu que às vezes a vitória não vem de uma só vez, mas em pequenas doses, para que a gente aprenda a confiar a cada passo. O jovem que quis desistir, e como Maria o trouxe de volta. Mas a história de Maria não terminou aí, porque Deus não nos livra das provas só para nos abençoar. Ele nos livra para que sejamos bênção na vida de outros. 2 meses depois, enquanto ajudava na limpeza do templo, Maria notou um jovem sentado nos fundos com o rosto baixo. Era o irmão Lucas, que havia sido batizado há 1 ano, mas que ultimamente estava sumindo dos cultos. Ela se aproximou. Tudo bem, irmão? Ele levantou os olhos vermelhos. Não, irmã. Não tá bem não. Eu caí. Voltei para as coisas do mundo. Não sei se ainda tenho lugar aqui. Maria sentou ao lado dele. Não julgou. Não pregou. Só disse. Eu também já pensei que não tinha mais jeito. Que Deus tinha me abandonado. Mas sabe o que aprendi? Que Ele não olha para o nosso passado. Ele olha para o nosso coração. Se você tá arrependido, se você quer voltar, Ele vai te receber de braços abertos. Lucas olhou para ela incrédulo. Mas e se eu cair de novo? Maria sorriu. A gente cai. Mas a graça de Deus é maior. Eu mesma quase desisti quando descobri que podia ter câncer. Mas Deus me segurou. E Ele vai te segurar também. Naquela noite, Lucas foi para a frente chorando, pedindo perdão. E algumas semanas depois ele estava nas águas, sendo batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Uma alma restaurada. E tudo porque uma irmã, que também já esteve quebrada, escolheu estender a mão. A lição que ficou: Deus não muda. Hoje, anos depois, a irmã Maria ainda frequenta a mesma congregação. O nódulo nunca mais voltou. Seu marido, o irmão Paulo, conseguiu um emprego estável. Seus filhos cresceram na fé. E ela, agora é uma das irmãs que mais incentiva os novos na igreja. Muitas vezes a gente acha que Deus só age de um jeito, com milagres grandiosos, vozes do céu. Mas a maioria das vezes Ele age assim, através de um irmão que ora por você, de um envelope no momento certo, de uma palavra que te faz levantar quando você está no chão. Ela aprendeu que a fé não é a ausência de medo, mas a escolha de confiar mesmo com medo. As provas não são castigos, são oportunidades de Deus mostrar seu poder. A igreja não é um lugar de perfeitos, mas de pessoas que mesmo caindo se levantam pela graça de Deus. E toda vez que alguém lhe pergunta, como você conseguiu passar por tudo isso? Ela responde com um sorriso, não fui eu, foi Deus. Ele só pediu uma coisa, que eu ficasse firme. E eu fiquei. Um convite para você que está lendo. Talvez você esteja passando por uma prova hoje. Talvez as contas estejam apertadas, a saúde esteja abalada ou o coração ferido. Talvez você até tenha pensado em desistir. Mas escute, Deus não mudou. Ele ainda ouve orações. Ele ainda move corações. Ele ainda usa pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias. Não importa o quão escuro esteja o caminho, Ele está contigo. E se Ele começou uma obra em você, Ele vai terminar. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Isaías 41:10. Fique firme. Continue orando. Não desista, porque a história da irmã Maria pode ser a sua história também. Glória a Deus. Amém.